Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desenha e Fala. E no vídeo de hoje, atendendo a pedidos de vocês, e eu acho que deve ser uma das coisas que vocês mais me pedem pra fazer aqui no canal, que é como desenhar rostos. Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como desenhar rostos. E pra quem não assistiu um dos meus últimos vídeos, que é dicas para desenhar de forma mais eficiente, lá eu dei uma dica que era estudar fundamentos do desenho. E, gente, isso vale pra tudo no desenho, incluindo para desenhar rostos. Então, eu separei o material para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição, são links de alguns livros e materiais que eu acho bacana para vocês estudarem, principalmente essa parte que é retrato, rostos no geral. E, além disso, eu tenho uma pasta no meu Pinterest, que eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem, com vários tutoriais de desenho, e tem vários tutoriais bem interessantes que podem ajudar vocês a desenhar rostos e partes do rosto. Então não se esqueçam de dar uma conferida aí, que vai ajudar vocês bastante nesse material. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e de deixar seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e poder trazer mais vezes aqui pro canal. Então, para começar, a dica que eu dou pra vocês é sempre começar pela estrutura do rosto, antes de já começar a desenhar o rosto, o olho, qualquer coisa assim. Porque essa estrutura vai ajudar a gente a meio que localizar e saber onde que vai cada parte do rosto, assim, digamos. E essas linhas, elas são muito úteis para vocês fazerem. Eu sei que se vocês pegarem e assistirem a maioria dos meus vídeos, vocês não vão me ver desenhando essa estrutura, eu vou desenhar sempre direto, porque na verdade, gente, eu já pratiquei muito, eu já desenhei muito, então eu meio que decorei, entre aspas, onde que fica mais ou menos cada coisa no rosto. Então não começo com essa estrutura, mas caso vocês ainda não tenham muita experiência em desenhar retratos, eu altamente recomendo vocês fazerem isso. Então eu sempre começo fazendo um círculo, e não precisa se preocupar em ser um círculo perfeito, porque na verdade a ideia é só a gente usar ele como guia, mas caso vocês estejam com muita dificuldade para desenhar o círculo, vocês podem usar aquele negócio, que eu esqueci o nome agora. Esse negócio mesmo aí que você tá pensando. Então você pode usar o compasso, gente, lembrei. Vocês podem usar o compasso e régua para ajudar vocês a fazerem, mas caso vocês queiram aceitar o desafio de fazer tudo à mão, mesmo que não seja perfeito, esse exercício de fazer essas formas à mão livre também é muito interessante para vocês irem pegando o jeito e pegando firmeza também no traço. Então, eu faço o círculo, eu divido ele no meio, tanto na vertical quanto na horizontal, e essas linhas são bem importantes pra gente saber onde que fica o meio do círculo e quais são as proporções seguintes que a gente vai usar. Então, pra gente fazer a parte de baixo do rosto, que seria a parte do queixo, onde fica a boca e tudo mais, a gente dividiu ele em dois. A gente vai pegar o raio, né, desse círculo e vai colocar pra baixo e vai fazer mais um traço. Então essa é a proporção que a gente vai usar para o queixo. Lembrando que essa proporção, ela não é exata, tá, gente? E dividir mais ou menos o rosto em 3 partes iguais. Aí vocês viram que eu separei em 1/3 cada parte do rosto, para vocês entenderem melhor onde que fica o quê. E essa proporção, ela pode variar, porque, como vocês sabem, cada rosto, cada pessoa tem uma estrutura diferente de rosto. Então esse é meio que uma guia mesmo, e vocês vão ver que essa guia, ela pode ir variando dependendo do tipo de rosto que vocês estão desenhando, e realmente cada pessoa tem uma particularidade e tal. Então essas linhas, elas não são regra, elas são um guia de como vocês podem começar a desenhar um rosto. E aí, depois que eu fiz essas 3 primeiras linhas guia, eu vou para as linhas guia seguinte, que é a linha dos olhos, que fica um pouco abaixo da linha do meio, que seria a linha da sobrancelha, e um pouco acima, mais ou menos, da metade ali, não fica exatamente na metade,
entre essas duas, porque senão o olho parecia que estaria voando ali no meio, então ele fica mais próximo da sobrancelha do que ele fica próximo do nariz. E aí, entre o nariz e o queixo, mais ou menos ali no meio, e ele pode variar um pouco pra cima, um pouco pra baixo, mas geralmente eu desenho um pouquinho mais pra cima, mais próximo do nariz, a linha da boca. E o nariz, ele fica exatamente ali na linha entre a sobrancelha e o nariz. Isso também pode variar. Se você for como eu, que tem uma orelhinha pequena, então provavelmente ela vai ser um pouquinho menor do que essa proporção que tá aí. Então, depois que a gente já definiu todas essas partes do rosto, a gente vai começar a desenhar essas partes do rosto. Então, geralmente, eu começo a desenhar os meus retratos pelo nariz. Eu não sei, por que eu começo. Quando eu me dei conta, eu estava começando a desenhar pelo nariz, e como eu já trabalhei fazendo retratos ao vivo, e eu já desenhei muitos retratos, foi uma forma mais prática de eu conseguir desenhar. Então, depois que eu desenho, que eu defino o formato do rosto, geralmente a próxima coisa que eu faço é desenhar o nariz. E enfim, gente, eu desenhei o nariz usando 3 bolinhas, porque eu acho que é uma forma bem prática da gente visualizar o nariz, porque o nariz é uma estrutura bem complexa e talvez vocês tenham bastante dificuldade para desenhar nariz. Bom, a sobrancelha também tem diversos formatos diferentes, tem sobrancelhas que são mais retas, sobrancelhas que são mais arqueadas. A mesma coisa vale para formato de olhos, mas uma coisa que ajuda bastante na hora da gente desenhar olhos, a gente usar a proporção da largura do nariz. Então, onde o nariz acaba, geralmente, você sobe uma linha e é onde começa o olho. E aí o espaço que a gente vai ter do nariz é exatamente o formato, a mesma proporção do tamanho do olho. Então, a gente pode dizer que entre um olho e outro é como se tivesse um outro olho desenhado ali no meio. Então, a gente usar essa proporção ajuda a gente a meio que se localizar. Outra coisa que ajuda bastante também para desenhar olhos é, depois que a gente definiu o tamanho ali do nosso olho, a gente desenhar um círculo também em volta dele. Porque, como vocês sabem, né, a cavidade ocular ela é muito maior do que o nosso olho desenhadinho mesmo e tal, porque a gente tem a pálpebra e tudo mais. A boca também, ela é uma parte que também varia muito, existem diversos formatos de boca, e eu percebo que cada artista tem meio que uma forma de resolver boca de uma forma, sabe? Principalmente quem não desenha hiperrealismo, sabe? Mas tem um estilo mais próprio, e é muito legal perceber como cada artista resolve tanto o olho, como o nariz, quanto a boca de uma forma diferente, e como meio que a gente desenvolve um estilo de como resolver, sabe, essas partes do rosto. Eu acho que são essas as particularidades que tornam o estilo de cada um tão marcante e tão diferente um do outro, sabe? Eu acho muito legal prestar atenção nisso também. E aí, depois que eu já fiz toda a minha estrutura do rosto, não vou me preocupar em detalhar muito essas partes a princípio, porque essa mesmo a estrutura que a gente vai usar como guia pro desenho. E aí, a minha dica pra vocês é fazer essa estrutura primeiro numa folha à parte e depois passar limpo esse desenho num outro papel, pra esse papel não ficar tão rabiscado e todo apagado e com os rabiscos por baixo. Então, isso é uma coisa que pode ajudar muito vocês, caso vocês apaguem muito na hora de desenhar e não ficar se preocupando tanto com isso, e desenhar à vontade e depois passar limpo, porque é o momento que vocês já vão ter o desenho definido, e aí vocês vão passar por uma folha e não vai ficar tudo rabiscado ou com manchas da borracha ou com marca da borracha e tudo mais. Então, eu passei a limpo esse desenho para uma outra folha e vou fazer uma breve finalização desse desenho que vocês vão conferir aí no vídeo. E enquanto vocês conferem a minha finalização, que não é exatamente o foco desse vídeo, eu vou dar mais algumas dicas que eu acho que podem ser interessantes. Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente que tá aprendendo a desenhar rostos ou vai fazer retratos, é que nós somos projetados para identificar a simetria no mundo. Então, é por isso que sempre que a gente vê alguma coisa que ela é
simétrica, geralmente ela sempre vai agradar a gente, sempre a gente vai achar interessante, e coisas que são assimétricas são coisas que sempre vão causar uma espécie de estranheza. Isso não quer dizer que vai ser bom ou ruim, ou que vai ser melhor do que uma coisa simétrica, mas geralmente a assimetria, ela causa uma certa estranheza. Porém, por outro lado, uma coisa interessante da gente notar sobre retratos é que quando a gente pega um rosto, e aí, inclusive, eu acho que memes podem ajudar a gente a visualizar isso, mas vocês lembram quando saíram aqueles memes que eles pegaram rostos de artistas e aí pegaram só um lado e replicaram esse lado, e aí meio que fizeram ele totalmente simétrico. E aí quando você pega um rosto e deixa ele 100% simétrico dessa forma, ele fica muito estranho. E é nessa hora que a gente começa a perceber que a gente não tem uma simetria totalmente perfeita no rosto, sabe? Um lado sempre vai ser um pouco mais alto do que o outro, ou um olho vai ser um pouco maior, ou um pouco mais fechado do que o outro. E, enfim, a gente sempre vai ter um lado que é um pouquinho diferente. E eu acho que quando a gente tem uma coisa 100% simétrica, principalmente se tratando de rosto, também causa um pouco de estranheza. Então, a simetria, ela fica meio que no liminar entre a perfeição e a imperfeição, e eu acho que são essas imperfeições que tornam cada rosto e cada pessoa tão diferente uma da outra e tão especial, sabe? Então, encontrar essas particularidades, essas características em cada rosto, eu acho que é um dos grandes desafios de quem desenha retratos, principalmente a partir de referências, né? Vocês estão retratando outra pessoa ou qualquer coisa assim. Eu acho que isso é o mais difícil, a gente captar todas essas particularidades que cada um tem, mas eu acho que a gente ter noção de que essas diferenças existem já é um grande passo pra gente criar um retrato que seja mais fiel, assim, digamos. E agora, depois de tudo isso, depois de todas essas dicas que eu dei pra vocês, eu queria propor um desafio que é desenhar um retrato usando, é claro, as dicas e a estrutura que eu passei para vocês no vídeo de hoje, mas vocês fazerem 3 retratos completamente diferentes, usando formatos diferentes. Se vocês precisarem, procurem referências de rostos diferentes para vocês usarem como referência para vocês desenharem esses rostos bem diferentes uns dos outros. E como eu falei pra vocês, na minha pasta no Pinterest eu tenho muitas referências. Além da minha pasta de tutoriais de desenho, tem também algumas pastas de retratos de pessoas, de rostos bem diferentes uns dos outros, com várias fisionomias bem diferentes. Eu acho que pode ajudar vocês bastante. E não se esqueçam de postar esse desafio nas redes sociais com a hashtag Desafio da Mari, para eu poder acompanhar vocês e poder ver o que vocês estão produzindo desse desafio. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que essa foi uma pequena introdução de como desenhar rostos. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, sobre outros temas, então deixem aqui nos comentários para eu saber o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau!